da série Missionário em Potencial. Eu sou a Bianca, tenho 19 anos e hoje eu vim fazer um resumo do livro Além das Possibilidades. Esse livro retrata a grande história de fé, perseverança e muita luta que Jim passou. Ele crescia num ambiente perfeito, até que um dia ele voltou para a Califórnia e disse: "Até logo, papai." Mas aí, quando ele entrou, a sua mãe deu a bela notícia que ele nunca irá mais voltar. Né? Ele foi no culto, aceitou o Senhor e falou que ele queria realmente amar as pessoas de verdade. Aí tudo pareceu colorido, tudo pareceu mais real. Era o Senhor! A Ele a glória. Deus colocou no coração dele: é tempo de fazer o seminário de missões. E ele foi para lá. E quando ele estava com Lori, ele falava sobre os países que não foram alcançados pela Jucum. E aí então, era Brasil, Brasil, Brasil. Será que realmente era isso que o Senhor estava colocando no meu coração? Durante o seminário, ele estava desgastado do primeiro casamento dele. Aí ele começou a se envolver em drogas, uma maconha. Tava dando tudo errado. Participação especial. Então, eu lembrei de Jovens com uma Missão, o Lauren, e eu disse: cara, eu tenho que perdoar o meu pai. E eu perdoei o meu pai, fui na casa dele, conversei com a menina lá, e tem até filho. Foi muito legal, a gente tomou um café, a gente conversou. É como se nada tivesse acontecido, eu abracei ele, foi um tempo bacana. E graças a Deus, né, perdoei. Voltando. Então, eu encontrei a Pamela. Foi assim, uma mulher de raça real, que eu conseguia ver nela que ela não ia desistir com qualquer problema da vida. Foi muito legal conhecer a Pamela. Então, eu e a Pamela fomos chamados para ir até o Brasil. Só que eu fiquei assim: o que, Brasil? Deus, América Latina. Poxa, eu queria ir para lugares que fossem mais inóspitos para o Evangelho. Mas Brasil, América Latina. Eu falei: não, não é. Mas eu busquei no Senhor e realmente foi. Até que eu e a Pamela, a gente começou a se mover para que isso acontecesse. Buscar realmente pessoas que nos ajudassem, porque nós não tínhamos um tostão. Mas a gente foi, né, visitar uma igreja, não lembro o nome da igreja agora, mas Deus sabe. E nos ofertaram, eu preguei lá também, daquela pregação ofertada, graças a Deus a gente conseguiu o valor da passagem. E a gente não foi diretamente para o Brasil, a gente foi para Bogotá, lá com uns amigos nossos, que também iriam nos ajudar nesse processo. E lá também eles oraram por nós para ver se era de Deus a gente ir para lá. E eles oraram. Só que a gente já estava com as passagens compradas. Como assim ele vai orar antes da gente ir? Mas eu confiei na vontade de Deus. E lá eles oraram por nós e sentiram que era a confirmação. E deram mais ofertas pra gente. E a gente chegou lá. Chegamos no Rio de Janeiro. Era muito diferente. Eu não sabia falar nenhuma palavra em português. Alvará, minha querida esposa. Peguei lá moeda, tentei colocar no orelhão e nada, porque não era moeda, era ficha, ou seja, era um caso que iria me acontecer no Brasil. E a jornada só estava começando. Socorro, Deus. Mas tudo começou a dar errado, cara. Tudo começou a dar errado. Porque eu entrei em desespero, Senhor. Eu pensava que era um valor, mas era tudo duplicado. Aí a gente chegou numa senhora, não era aquilo. Aí a gente chegou na hospedagem, ficamos num quarto horrível, só tinha uma cama e um guarda-roupa. Eu entrei em crise, eu ouvi a minha esposa chorando lá. O que eu ia fazer? Eu ia chorar junto? Não. Fui pro banheiro. Mas quando eu fui pro banheiro, terminei de usar o banheiro, fui puxar de carro, o vaso, o cano estourou, coloquei o meu dedo lá, cara. Tudo um caso, eu nem sabia nem pedir socorro em português. Help, como é que eu vou me entender? Não vou me entender. Eu sei o que tá acontecendo. Mas o Senhor me disse: não fui eu que te chamei, fui eu. E tudo começou a dar definitivamente errado. Parecia que a vida estava me dando socos na cara, dizendo: aqui você não vai conseguir. Mas eu continuei, eu insisti. Eu falei: não, Senhor, eu vou além das possibilidades. A vida está me dizendo que nada vai dar certo. Tirou até meu óculos. Mas eu vou ver além das possibilidades, porque eu tenho uma palavra, glória a Deus e aleluia. Eu vou continuar aqui, eu vou fundar a Jucum, entendeu? E mesmo que a vida queira me calar, eu vou continuar. Então surgiu o primeiro aluno. Aleluia. Glória a Deus. Eu não lembro o nome dele. Marcelo. Amém. Opa, em 29 de dezembro, qual ano? De 1975, nós
começaríamos de um jeito ou de outro o primeiro programa pela Jocum no Brasil. Mas aí ainda continuou. As dificuldades e nossa incredulidade aumentavam cada vez mais. Nós não tínhamos um dinheiro para pagar o aluguel aonde estávamos morando. E aconteceu que O nosso obreiro mais dedicado, o Marcelo, cara, ele era top demais, pediu pra ir embora. Mas só que Então Marcelo saiu de onde estava se hospedado, pegou um ônibus e logo quando chegou no centro da cidade, já avistava um morto aos seus pés. Oh meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Pois a vida só é um sopro e você não está no centro da minha vontade. Foi essa voz que Marcelo ouviu assim que viu o morto, viu o morto. E ele estava no culto, foi para o culto, pensando, Deus vai confirmar tudo aquilo que eu estou querendo fazer. Até que um pregador foi e falou naquela noite, eu estou sentindo, tem alguém aqui neste culto que está fugindo da vontade do Senhor, porque não é para você ser um cara rico para manter os missionários, não é para você ser um mantenedor, mas é você que tem que ser um missionário. eita glória! Então Marcelo decide voltar. Eu vou voltar. Vocês estão entendendo, né? Capaz que eu volto. Vou perguntar pro Laure, não. Pro Dinho, olha as histórias. Tô voltando para o centro da vontade de Deus. E tu, jovem? Tu tá no centro da vontade de Deus? Não é pra tu ser mantenedor, não. É pra você ser missionário. Ó. Deus me pegou pra boia. Tá? Só pra lembrar, eu sou o Marcelo. E aí? Dinho, eu posso voltar, cara? Agora deixa eu te contar. A gente foi fazer uma campanha no Ouro Preto. E deu tudo errado. Meu Deus. A nossa reputação estava por água abaixo. E a gente parou e falou, Senhor. E quando oramos, sentimos uma paz. Depois que a gente orou, que nós, glória a Deus, nós é crente, começou a dar tudo certo. Agora a gente tinha 2 bases brasileiras no Brasil. Em Belo Horizonte também. No dia 12 de junho de 1977, o Senhor falou para mudarmos para um prédio de formato de L. Em agosto, iniciamos nossa primeira escola de 5 meses e depois enviamos uma equipe para começar uma base em Porto Alegre. Como estava sendo tudo maravilhoso! Nós tínhamos mais de 100 pessoas para alimentar, nós tínhamos tantas coisas para fazer, alugar atrasado. Socorro, Jesus! Mas espera! Deus nos mostrou um terreno e falou que nós deveríamos construir. E aí começou a operação construção. Mas espera, alguém sabe alguma coisa de construção? Fugiram todo mundo, que nem o Ítalo fez agora. Achavam que isso era impossível. E realmente, de fato, nem eu estava acreditando. Já podíamos morar no local, mas não tínhamos nada. Nós não tínhamos luz, só tínhamos o chamado. Eita, glória, glória! Eu entendi, a minha curiosidade era muito grande. Eu sempre voltava para o mesmo lugar. Eu pedi perdão para o Senhor pela minha incredulidade, pelo meu coração duro. Deus já tinha feito tanto por nós e mesmo assim eu ainda não acreditava. Me perdoa, Jesus. Rubens me disse, Deus está nos chamando para fazer algo em Belém. Demora! Eu vou tomar um tacacá! Nós fomos em Belém do Pará. Nós fomos para o Festival do Círio de Nazaré e nós entendemos em Deus que nós precisávamos fazer um trabalho com os índios da Amazônia. E eles começaram a fazer um trabalho lá. Deus estava movendo aquele lugar, estava sendo maravilhoso. Pausa para Márcia. História de Márcia e sua amiga. Elas duas foram para uma aldeia, onde elas começaram a ser rejeitadas pelo povo de lá. Eles começaram a colocá-las para a cabana, abandonada, onde não tinha ninguém. Elas ficaram 2 semanas lá, mas depois de 2 semanas todo mundo começou a trazer peixe, mandioca, e eles não estavam entendendo. E eles começaram a perguntar, o diabo não veio aqui? Como é que o diabo não veio aqui? E elas começaram a entender. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Que aquele lugar era o cemitério de bebês.
ficava louco ou morria pelo diabo. Então eles começaram a prestar atenção nelas e entendendo que elas tinham maior poder do que o diabo. E todo mundo de todos os poderes ficaram sabendo e queriam missionar perto deles. E foi aí que começou a evangelização daquele lugar. Deus é maravilhoso. Jim foi naquele lugar e viu aquelas missionárias corajosas que enfrentaram tudo aquilo para que o evangelho fosse proclamado naquele lugar. E ele teve uma surpresinha. Estava na canoa e de repente viu uma cobra bem do lado do braço dele. E ele foi poupado da morte. Quando ele chegou na sua casa, sua esposa deu a carta que os jocumeiros do Texas enviaram para ele. Que eles estavam orando por ele, para que fosse poupada a vida dele, onde quer que ele esteja. Olha como Deus é incrível. A família cada vez mais aumentava, nós já tínhamos 5 filhos. E eu disse para Deus, tomara que o nosso ministério seja tão frutífero quanto a nossa família. Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo, mas eu realmente entendi que aquilo só estava acontecendo porque Jesus estava ali. Foi aí que eu disse, Senhor, essa missão é sua. Nós precisamos terminar a construção desse prédio para que todos estabeleçam bem nesse lugar. Foi aí que ele mandou vários voluntários dos Estados Unidos com vários valores para construirmos o nosso prédio. Nós terminamos a construção quando eu realmente entendi que aquela missão não era minha, mas era do Senhor e que Ele iria fazer. Começamos várias evangelizações naquele lugar. Em São Tomé eu conheci o Bandeira. Ele era um jogador nato de futebol. E eu conheci ele aceitou o Senhor. Nós perguntamos para ele se ele estava bem com o Senhor. Ele falou, mais do que nunca, eu estou tão alegre com o Senhor. E horas depois nós descobrimos que ele estava morto. No enterro dele, várias pessoas foram naquele lugar. Muitas pessoas. E muitas pessoas aceitaram o Senhor através da vida dele. Nada é realmente impossível para o Senhor. Ele faz tudo o que Ele quer, da forma que Ele quer. Tentaram me convencer que isso era impossível, mas olha, olhando ao meu redor, senti a minha fé crescendo em meu coração. Veríamos as ondas de brasileiros saindo para o mundo todo. Veríamos não apenas brasileiros, mas africanos e asiáticos. O sacrifício valeu a pena. As dificuldades eram parte do processo. Fazer parte desse privilégio, que é realmente ser parte da grande comissão. Eu, quando estava lendo o livro, percebi a minha incredulidade de não acreditar que o Senhor me chamou, para esse tempo. Agora eu vejo que o Senhor está em tudo, em todos os tempos e até mesmo nas dificuldades. Vale a pena passar as dificuldades para que a gente veja a grande comissão fluindo, a beleza em confiar no Senhor, ver o Senhor cuidando de tudo, em todo esse livro, em toda essa trajetória dessa história, ver o cuidado e o amor dele, que ele tem por mim, esse tempo de eterno que está apenas começando na minha vida. É realmente além das possibilidades. Não foi homens que me chamaram para esse tempo, foi o Senhor. E Ele está cuidando de tudo. Não existem barreiras, pois Deus é o caminho para os que responderam a sua voz. O que você está esperando? Junte-se a esses que estão conhecendo a Deus e fazendo-o conhecido em todo lugar, em tudo.